Estamos de volta aqui no Jornal Alerta Geral. Os entendimentos entre os líderes de partidos e a mesa diretora da Câmara Federal estão fechados para o projeto que trata do piso salarial da enfermagem ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados no início de maio. A previsão é que essa votação aconteça no período de 12 a 20 de maio, que é o período dedicado à Semana Nacional da Enfermagem. A vereadora Ana Paula, que é integrante da Frente Cearense pela Valorização da Enfermagem e também integra a bancada do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza, está conosco na linha para falar mais sobre a mobilização em defesa do piso salarial. Vereadora Ana Paula, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral, que é gerado pela nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza e neste momento tem transmissão simultânea pelas redes sociais e para 22 emissoras do interior do Ceará. O piso salarial, se aprovado, será a maior conquista como valorização dos profissionais da enfermagem. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Alerta Geral. Sim, será a maior conquista dos últimos 30 anos da nossa categoria. Desde que a nossa profissão foi regulamentada através da Lei do Exercício Profissional, que a gente vem tentando estabelecer uma política de valorização. E um dos principais pontos, a primeira iniciativa, a primeira pauta dessa valorização é o piso salarial. Claro que temos várias outras, mas nós colocamos o piso salarial com uma meta 1, em que nós colocamos todas as nossas forças para que o projeto, a PL 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, pudesse ser aprovado no Senado. E desde o ano passado, quando foi aprovado no Senado, nós estamos em intensa mobilização, pressionando o Arthur Lira para que ele paute também. E na semana passada, ele já nos deu a data, será dia 4 de maio, mês da enfermagem, semana da enfermagem, e nós estamos ansiosíssimos para a chegada dessa data, porque nos últimos 30 anos, nunca nós havíamos conseguido colocar um projeto nosso da enfermagem em pauta. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a vereadora Ana Paula, do PDT de Fortaleza, que integra a Frente Cearense pela Valorização da Enfermagem. Categoria, jornalista Beto Almeida, que participou, que acompanhou de perto, que estava na linha, continua na linha de frente das ações de combate à pandemia da Covid-19, que cumpre papel importante na saúde de todos os brasileiros. Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, vereadora Ana Paula. Vereadora, eu pergunto para a senhora aqui, em termos de estado do Ceará, a senhora tem números, por exemplo, de qual é o total de profissionais de enfermagem que nós temos hoje aqui no nosso estado e que aguardam com uma certa ansiedade a aprovação desse projeto de lei, ou seja, qual é o potencial de impacto que vai ter sobre a categoria aqui no estado? Claro, Beto, nós temos registrados ativamente, a gente fala de pessoas que estão no exercício das atividades de enfermagem, mais de 92 mil profissionais, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, parteiras. Nós só temos uma apenas registradas ainda aqui no Ceará, porque já tem uma diminuição. E o impacto também vai se dar para aqueles que estão nas graduações. Nós estamos com um problema na linha aqui, na conversa com a vereadora Ana Paula. Está o áudio aqui, o som, o sinal é instável, picotando na linguagem técnica que nós usamos. Vamos refazer, vereadora Ana Paula, esse contato com a senhora para a gente retomar essa conversa, porque se trata de um assunto que interessa a milhares e milhares de profissionais da área de enfermagem do interior do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza. Afinal, jornalista Beto Almeida, quando se fala sobre piso salarial, tanto de diferentes categorias, como aconteceu com os professores, como também está na pauta o piso salarial dos agentes de saúde, e nesse caso, para os profissionais da enfermagem, nada melhor do que essa iniciativa para valorização desses profissionais que cumprem um papel, repito, tão relevante na saúde dos brasileiros. Luciano de Oliveira, e principalmente o grande questionamento que se colocava sobre, e ainda se coloca sobre a aprovação dessa matéria, é com relação ao impacto financeiro que trará, por exemplo,
para os contratantes. Eu estou falando do setor privado, eu estou falando do setor público, por exemplo, principalmente casas, as entidades filantrópicas, como são o caso das Santas Casas de Misericórdia, no caso, por exemplo, das empresas privadas, os hospitais dos planos de saúde, os hospitais privados, como é que vão suportar, né, esse impacto financeiro que isso representa, porque o salário base vai passar a ser R$ 4.750 para o enfermeiro formado, 70% para quem é técnico de enfermagem, 50% para quem é auxiliar de enfermagem, e tem um impacto. Só que o projeto já tem solução para isso. Nós conversamos, inclusive, semana passada. A boa notícia. Porque, por exemplo, para as empresas privadas, as contribuições sociais sobre o faturamento que é feito hoje, Luciano, ela vai ser incluída dentro daqueles outros setores, por exemplo, onde vai ser feita a contribuição sobre o faturamento, não é mais sobre a folha de cada funcionário. E outra coisa, hoje toda empresa contribui para o Sistema S. Então as empresas do setor de saúde que empregam os enfermeiros, por exemplo, os profissionais de enfermagem, elas vão deixar de contribuir para o Sistema S. Isso não é injusto, não. Isso é justo, porque esse salário dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem, é um reconhecimento a uma categoria que trabalha muito, que tem uma carga pesada e que principalmente precisa ter, sim, como disse a vereadora Ana Paula, a gente infelizmente teve esse problema técnico, mas ela disse uma coisa, é prioridade número 1 para uma categoria que teve sim o seu reconhecimento da regulamentação profissional, mas não teve o reconhecimento de pelo menos o salário base para a categoria, Luciano. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, são mais de 2.600.000 trabalhadores ativos no Brasil, nos 4 segmentos da enfermagem, sendo 642 mil enfermeiros, 1.500.000 técnicos, 440 mil auxiliares e 440 parteiras. A entidade alerta que o profissional pode ter registro em mais de um desses segmentos. Então, a Ana Paula até falou aqui, começou a nos detalhar qual é o número desses profissionais aqui no estado do Ceará. Infelizmente, a entrevista por problema técnico estava ruim e eu não consegui captar qual é o impacto realmente, qual é o número de profissionais em todas as suas categorias da enfermagem que vão ser impactadas diretamente com essa votação, Luciano. São 7h40. A gente, infelizmente, perdeu o contato aqui com a vereadora Ana Paula, que estava falando sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Eu vou chamar agora o Sátrio Salles para a gente continuar na agenda da área de saúde. Os governadores da região Nordeste estão descontentes com a decisão do governo federal em decretar oficialmente o fim da emergência de saúde para a Covid-19 e cobram manutenção de medidas contra a dengue. Chega, Sátrio Salles. Os governadores da região Nordeste estão na expectativa sobre resposta nesta semana ao documento enviado ao Ministério da Saúde com pedido de manutenção de medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O consórcio Nordeste, que reúne os chefes de executivos estaduais da região, se opôs, por meio de nota, contra a portaria assinada pelo ministro Marcelo Queiroga, que estabelece o fim do estado de emergência instaurado devido à crise sanitária. A portaria terá validade depois de 30 dias da assinatura. O documento do consórcio Nordeste critica a flexibilização exagerada das medidas de combate à Covid-19 e diz que a decisão do governo federal é precipitada e equivocada. De acordo com a nota, como tem sido alertado por especialistas e por instituições tais como a Fiocruz, evidências científicas mostram que ainda é prematuro considerar que a pandemia acabou. Os governadores alegam ainda que no dia 13 de abril, a Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que a Covid-19 continua a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional. A entidade aponta que, no Brasil, há cerca de 14 mil contágios diários e mais de 100 mortes. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral,
Sátiro Salles. A decisão do Ministério da Saúde em suspender o estado de emergência para a saúde em termos de Covid-19, Beto Almeida, é uma medida também para o governo reduzir as pressões de estados e municípios para a busca de mais recursos nessa área da crise sanitária. Ao mesmo tempo, tem também um efeito psicológico ao superar essa fase tão triste que marca a história mais recente da humanidade. Aqui no Brasil são mais de 660 mil óbitos. E nesse momento há também, ao mesmo tempo, o governo federal tenta diminuir as pressões por mais recursos, mas os governadores da região Nordeste não deixam de ter razão sobre a necessidade de manutenção de determinadas medidas para enfrentamento da pandemia. Afinal, Beto Almeida, oficialmente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ainda não decretou o fim da pandemia, porque nós temos casos e mais casos Brasil afora e no mundo inteiro, muitos registros da doença continuam sendo feitos. Isso é verdade, viu, Luzino? Olha só, tem um detalhe aqui que, por exemplo, entre os impactos do que significa o decreto do fim da emergência pelo governo federal, está, Luzino, a autorização para o uso emergencial de vacinas, que ainda não estão com o registro oficial. Caso, por exemplo, da Coronavac. Essa Coronavac que está sendo aplicada hoje nos brasileiros, que foi desenvolvida lá pelo estado de São Paulo, pelo Butantan, ela não tem ainda um registro definitivo. É apenas um registro provisório, uma autorização provisória. E isso está autorizado por conta exatamente desse estado emergencial, desse decreto de emergência. Acabou o decreto? Como é que fica então a situação da Coronavac? Esse é um dos pontos. E eu concordo com você quando você fala, por exemplo, o seguinte: vacina, elas existem. Agora, no entanto, ainda tem gente viajando aí para o exterior, voltando. Estados Unidos ainda continua com casos, a China tem casos. A China está, inclusive, literalmente hoje cercando quarteirões inteiros, não só de casas de pessoas, por exemplo, que estão, que aparecem com a doença, mas até vizinhos, gente que teve contato com essas pessoas que nem estão doentes, elas estão, por exemplo, trancadas em casa, porque lá está sendo tratado ainda de forma muito séria. Então, talvez aqui fosse necessário um período de transição, para fazer essa transição de forma segura. Eu acho que o bom senso manda isso.